Se você já pensou em largar tudo para poder viver de impressão 3D, assiste esse vídeo que eu vou comentar um pouco mais sobre alguém que usa a impressão 3D para ganhar uma renda extra e que não precisou largar o emprego para poder trabalhar com isso. Eu ainda vou falar um pouco sobre formas de monetização com a impressão, custos e um pouquinho mais. Então fica de olho e não se esquece, se você gostar do vídeo ou se sentir que eu te ajudei de alguma forma, se inscreve no canal e curte o vídeo. Recentemente eu vi um vídeo do canal Criarte 3D, é um canal muito bacana, tá começando agora também, e é de um rapaz que veio pro Brasil com sua esposa, ele é daqui, só que tava morando fora, e ele comenta que largou tudo, né, ele largou o emprego, ela largou o emprego, para eles viverem de impressão 3D. E a história deles é muito bacana, né, as vendas têm dado muito certo. Eu vou deixar um vídeo dele na descrição. Ele comenta nesse vídeo que ele pensou algumas vezes sobre desistir, sobre arrumar um emprego e deixar só a esposa dele mexendo com a impressão. Essa realidade, apesar de ser interessante, né, é um trabalho interessante, é um trabalho bacana. Eu gostaria de viver também de impressão 3D, se eu pudesse, só que não é tão simples, não dá tanto dinheiro, não dá dinheiro tão fácil quanto todo mundo pensa. Então, se você estiver pensando em fazer isso, acompanha o vídeo que eu vou mostrar alguns pontos de atenção para você se preocupar. Primeiro ponto, como que funciona a minha rotina, né, tendo o meu emprego principal e trabalhando com 3D como renda extra. Geralmente, eu pego alguma peça coloco para imprimir, né, durante a manhã, quando eu acordo e deixo ela imprimindo, né, durante o período da manhã e tiro ela no horário de almoço, ou eu coloco algo para imprimir durante o horário de almoço e retiro quando eu volto do trabalho. Tem coisas que imprimem mais rápido que dá para imprimir à noite, eu coloco enquanto eu tô aqui depois do serviço e dá para tirar à noite mesmo e já tá pronto. Mas tem coisas que eu tenho que colocar durante o dia, tem coisas que eu coloco durante a noite enquanto eu vou dormir. Então isso facilita bastante, né? Acaba que a impressora tá trabalhando sozinha, eu não estou trabalhando nesse momento. Eu só coloquei para imprimir e ela se vira. Isso facilita bastante para quem quer usar só com renda extra sem deixar o trabalho. Tem algumas peças que demandam um pouco mais de cuidado, um pouco mais de trabalho, que você vai ter que montar várias pecinhas, que é o exemplo desse chaveiro, ó. Esse chaveiro, cada partezinha preta, ela tem que ser encaixada aqui, então ele deu bastante trabalho, tem dos dois lados, né? Tem um outro aqui do cruzeiro também que deu um pouco de trabalho. Então demanda tempo. Tá? A impressão em si, a impressora faz, né? Desde que eu encontre um modelo bacana, a impressora faz sozinha. Eu vou ter trabalho mais na montagem, na divulgação, né? Na venda. Então, o trabalho de quem vende impressão 3D tá mais resumido nisso, né? Para quem pinta também, né? Tem essa parte da pintura. Eu me arrisquei algumas vezes, mas eu não sou tão bom com pintura. Quem faz geralmente é a minha noiva. Vou mostrar alguns projetos que ela pintou aí para vocês. Então, o que você vai ter que se preocupar em grande parte é o tempo, né? O que você mais vai gastar é tempo. Ainda assim, tem algumas peças que imprimem, que é só mandar imprimir e retirar, que você não precisa montar nada. E esse tipo de peça geralmente é a melhor opção para você poder imprimir várias e vender, né? Porque te dá muito pouco trabalho. Eu, por exemplo, eu comecei a vender um suporte de câmera dessas de segurança e que é um projeto muito simples, né? É um projeto um pouco grande, então eu consigo só imprimir de 2 em 2. Ele demora, só que é um projeto que não me dá trabalho nenhum. Eu coloco para imprimir, tiro ele pronto, né? E aí é só entregar. Então esse é um tipo de projeto muito bacana para vocês buscarem para ganhar dinheiro com impressão 3D, sabe? Eu fiz uma leva de 20 suportes desse de câmera, né? E vendi para uma pessoa, eu sou de Minas Gerais, eu vendi para uma pessoa lá do Maranhão, né? E ele pagou o frete e eu consegui ter um lucro bacana. Se eu não me engano, em 20 suportes, ele me pagou R$500. Então, tirando, né, o valor que eu paguei de frete, tirando os custos da impressão, de filamento, de energia, eu ainda tive um lucro de mais da metade desse valor, né? Então valeu muito a pena. E o trabalho que eu tive foi só encontrar o modelo, eu tive que modelar ele um pouquinho, eu modifiquei algumas coisas no Blender, mas agora ele tá pronto. Qualquer momento que ele me pedir mais peças, é só mandar imprimir. Então esse é um tipo de impressão que eu aconselho vocês buscarem. Outra coisa que vende bem é esses enfeites personalizados para enfeitar quarto de menino. Igual, tem essa joaninha, tem esse nome da Alice, olha que quanto que ficou bacana. Ficou muito bonitinho. Essa fonte, existia uma fonte parecida, aí eu conversando com o ChatGPT pedi pra ele deixar um pouco mais bonito, né? Tem um coraçãozinho aqui como o pingo do i. Então, IA pode ajudar bastante também, tá? A fazer coisas mais personalizadas, coisas diferentes. Imprimir também algumas borboletas que a cliente pediu pra combinar com o nome. E aí, isso vai virar um enfeite do quarto lá da Alice. Muito bacana. Isso tem um valor pro cliente que não é sobre impressão 3D. É sobre ele ter um enfeite personalizado do filho dele em casa.
Então, assim, tem um valor mais do que simplesmente o valor da peça. Então, esse é um tipo de produto que eu aconselho vocês a buscarem. No próprio Maker World tem um Maker Lab que pode te ajudar a fazer alguns bonecos personalizados, né, de pessoas famosas. Esses dias eu recebi um pedido para fazer o Justin Bieber. Justin Bieber tá em alta, né, por causa dos shows dele. Eu ainda não fiz, eu acho que não vai ficar tão bom, mas eu vou fazer uns testes, vou simular. Então, assim, dá para fazer muita coisa. E hoje, para mim, o que tem acontecido é, eu não gasto tanto tempo divulgando o meu trabalho, eu não saio pessoalmente, passando nas lojas e mostrando que eu mexo com impressão 3D. Eu só tenho um Instagram, né, agora um canal no YouTube, mas eu só tenho um Instagram que eu vou postando algumas das peças que eu vou imprimindo e o pessoal vai me pedindo, né? Então, recentemente teve uma feira escolar que o tema era Copa do Mundo e que começou a aparecer gente me pedindo para imprimir o mascote da Copa, para imprimir a taça da Copa, né? Então são coisas que eu nem tinha divulgado, eu nem sabia que tava rolando essa feira, eu nem sabia que dava para ganhar dinheiro com isso, que tinha algo para imprimir, e o pessoal me procurou. Então, um dos pontos importantes também é você divulgar, ter algum espaço para você divulgar o seu trabalho, que as pessoas possam entrar em contato com você, né, ver o que você já fez. Isso é muito importante. Eu ainda vou fazer algumas campanhas melhores, né? Vou sair seguindo outras pessoas para poder criar visibilidade para o meu perfil no Instagram. Um ponto importante é esse: se você está criando um perfil agora, é importante você sair seguindo as pessoas da sua cidade, para elas saberem que você existe, né? Saber que você mexe com isso. Sem você fazer isso, é muito difícil as pessoas verem. E um ponto que eu queria comentar também é sobre a diferença entre vender presencial e vender online. Para quem vende online, quem vende marketplaces como a Shopee, por exemplo, você acaba tendo que abaixar muito a sua margem, porque você está concorrendo com diversas outras pessoas que abaixam muito o preço para poder vender. Esse tipo de trabalho, o que isso te gera? Você vai ter que imprimir muitas peças, né? Porque na Shopee você ganha por quantidade, a sua margem é muito pequena e você acaba ganhando dinheiro por vender muitas peças. Então você vai ter que ter mais impressoras, né? Elas vão ter que estar trabalhando o tempo inteiro, imprimindo sempre aquela mesma peça, e você vai ter o trabalho de embalar, de enviar para os correios, de imprimir etiqueta. E isso dá certo para muita gente, tá? Eu não tô falando que tá errado. E é uma oportunidade muito bacana, né? É um espaço que realmente dá dinheiro. Mas o personalizado, o presencial, é onde que tá a margem mais alta, sabe? É onde que tá o baúzinho do tesouro. Porque o pessoal gosta de ver a peça, né? De brincar. Então tem aqueles brinquedinhos articulados que chamam muita atenção. Quando você coloca isso na mão de uma pessoa que nunca viu impressão 3D, eles ficam impressionados, maravilhados. Eles estão dispostos a pagar um pouco mais por isso. E aqui na minha cidade, por exemplo, eu não conheço, não tem ninguém trabalhando com impressão 3D, pelo menos que não esteja anunciando, né? Eu não vi. Então é muito fácil. Eu não tenho concorrência aqui na minha cidade. Então, se eu começar a divulgar melhor o meu trabalho, né? Começar a sair, apresentar, colocar stand de chaveiro, que é o que eu tô montando aqui agora, nas empresas, eu tenho certeza que é algo que vai chamar muita atenção, que vai dar muito certo. Eu ainda não fiz isso com tanto empenho, justamente porque eu tenho pouco tempo. Não é o meu trabalho principal. É um dos pontos negativos também de você não estar full time na impressão 3D. Falando agora um pouco sobre as vendas, né? O que eu vendi que deu certo? É bom? Se é ruim? Se tem mês que é bom? Se tem mês que é ruim? O que eu vendi que deu muito certo pra mim até o momento? Eu comentei aí sobre o suporte de câmera. Esse suporte de câmera eu comecei a vender, foi agora no mês de março, no mês passado. Tem um rapaz que trabalha com uma empresa de segurança que mora perto aqui de casa, que descobriu por outra pessoa que eu tinha vendido um suporte de headset que eu fazia impressão 3D. E aí ele me chamou, me mostrou o trabalho dele, né? E perguntou se eu conseguia imprimir um suporte para a câmera. E acabou que deu certo. Eu imprimi, esse cara me recomendou para outra pessoa, que é esse rapaz lá do Maranhão, e aí eu fiz essa leva de mais 20 suportes. E ele falou que se der tudo certo, ele vai recomendar para outras pessoas de lá e eles vão se juntar para fazer pedidos maiores. Então, o boca a boca é muito importante para quem tá vendendo presencial também. Falando um pouco então sobre as vendas, né? Tem 8 meses que eu tô mexendo com impressão 3D. No início, eu comecei a mostrar um pouco, né, do que é impressão 3D. Eu comecei a dar presentes, né, a colocar algumas coisas para minha noiva, levar lá pro trabalho. Eu comecei a levar lá pro meu trabalho, para as pessoas começarem a ver. E a primeira coisa que eu vendi foi um daqueles cubos infinitos articulados. Eu vou deixar um vídeo para vocês verem o que é. Foi a primeira peça que eu vendi a R$10 lá no trabalho da minha noiva. O pessoal lá ficou doido com o item. Eles inclusive falaram que achavam que era muito mais caro
essas coisas de impressão 3D, segundo eles. E aí, foi aí que eu vi o poder do negócio, né? Que as pessoas não entendem, elas não sabem como é feito, e só de saberem que é impressão 3D, elas já ficam interessadas. Então isso é um trunfo também que vocês podem usar para poder aumentar o valor, né, do seu produto. Depois desse cubo, tiveram outras peças mais de action figures, né, que o pessoal viu e começou a me pedir, mas essas mais simplesinhas, né? Esse Gara, por exemplo, eu imprimi de teste para eu ver como ficaria. Eu não vendi nenhum dele, tá? Ainda, ninguém me pediu. Eu postei lá no Instagram, mas ninguém se interessou. Eu não postei vendendo também, eu só postei mostrando a impressão. Mas eu vejo que essas maiores o pessoal talvez intimida um pouco mais, sabe? Eles nem perguntam o preço, talvez eles sentem que é algo mais caro, né? E se desinteressam. Mas esses de enfeite dão muito certo. Eu fiz um outro, vou mostrar aí do Theo, que foi para aniversário e para enfeitar o quarto dele. Postei no Instagram, o pessoal gostou bastante. Depois disso eu tive alguns pedidos também de enfeites para quarto, que é personalizado, dá para fazer com o nome da pessoa, isso é muito bom. Falando um pouco sobre custos, né? É o que talvez as pessoas não calculam antes de entrar nesse mundo de impressão 3D. É algo que eu não calculei direito. Eu calculei, mas eu não imaginei que seriam um pouco mais do que eu tinha calculado. Quando você compra a impressora, né, você já tem o custo da impressora, que ela é cara. Você tem o custo do AMS, se você quiser imprimir colorido, sem precisar de multipart. E você tem o custo dos filamentos, para você imprimir, né, obviamente. Além de energia, a energia não gasta muito, tá? Não aumenta tanto, não. Só que um ponto importante é que não é só você comprar os primeiros filamentos que você já vai conseguir sair imprimindo tudo. Você precisa de variedade de cores. E acho que é isso, aí é que tá o pulo do gato. É aí onde tá o custo maior. Porque para eu ter muitas cores, em muitos momentos eu vou comprar um filamento para fazer um projeto, vou gastar 20 gramas desse filamento e ele vai ficar parado ali até que eu encontre outro projeto que faz sentido. Então, eu tenho alguns filamentos aqui embaixo que nem estão abertos, que eu comprei já tem alguns meses, que nem abri, porque eu tava pensando em fazer alguma peça com eles, depois eu desisti e tá ali. Então, assim, de filamento eu devo ter mais de R$2.000 de estoque aqui. Porque o filamento em média é uns R$100, R$110, e eu tenho aqui fácil mais de 20 rolos de filamento. Esse é um custo que você tem que levar em consideração também, tá? Se você ainda não tem um produto, né, específico, porque se eu tivesse já o suporte da câmera, que ele é branquinho, eu poderia comprar só o filamento branco e fazer os suportes, né, e já ganhar um dinheirinho com isso. Mas de início eu não tinha, né, eu queria fazer coisas diferentes, eu queria fazer esses bonecos, então eu precisei comprar muitas cores. Esse é um dos custos, é um dos maiores custos que vocês vão ter inicialmente, que é a variedade de cores. Outro custo que é importante vocês saberem que vocês vão ter é o de equipamentos, né, acessórios. Então eu precisei comprar um alicate, eu precisei comprar cola Super Bonder, eu preciso comprar tinta para poder testar, pincel. São coisas baratas? São, mas você vai reunindo isso tudo, dá um valor até considerável. Então, assim, o que eu quero dizer é, eu quero abrir um pouco os seus olhos para vocês entenderem quais, de fato, serão os custos, né? Se você quiser largar o seu emprego e passar a trabalhar de impressão 3D, vocês têm que entender que não é só a impressora. Tá? Tem alguns custos a mais. E além desses custos que são calculáveis, né, que são mensuráveis, tem o custo de erros, né, e falhas. Tem alguns projetos que falham, tem alguns testes, por exemplo, eu comecei a aprender a modelar, então eu comecei a testar muita coisa deu errado e eu tive que jogar fora. Então tem esse custo de experimento também. Tem às vezes que a própria impressora vai dar errado, né? Às vezes você pegou um projeto que não está muito bem modelado no MakerWord e você vai errar várias vezes até você chegar num ponto que ele vai imprimir bem, né? Ou às vezes até desistir de imprimir. Já aconteceu comigo algumas vezes. Então você tem esse custo de experimento também, tá? E falhas da impressora. Falando um pouco agora então de parcerias, né? Que é uma forma que eu, pelo menos, eu tô com a esperança de que vai dar muito certo pra mim. Usando esse exemplo do suporte da câmera, é um tipo de parceria, né? Então eu vou virar um fornecedor desse pessoal de segurança. E eu tô criando agora, eu criei esses expositor de chaveiros, deixa eu mostrar para vocês. Então eu imprimi recentemente esse expositor de chaveiros e vou imprimir vários chaveirinhos para colocar aqui para preencher. E a ideia é que eu leve esse expositor em algumas lojas aqui da cidade para tentar fazer parcerias, né, no sentido de deixar o expositor com os chaveiros lá e a gente dividir o lucro dos chaveiros ou então vender, né, o expositor e os chaveiros para a loja para eles poderem vender lá na loja. Então esse é um tipo de parceria, dá para fazer isso com várias lojas, né? Tem um espaço muito bacana para isso. Uma outra ideia
bacana é você fazer itens personalizados, né? Para a empresa mesmo onde eu trabalho, eu fiz alguns troféus, né, de algumas gincanas que a gente teve. Eu fiz chaveiros de uma empresa nossa. Eu fiz uma plaquinha com um R de uma empresa nossa que ficou muito bacana também. É o mesmo R desse chaveirinho aqui. Eu fiz um grandão para eles colocarem lá de enfeite na sala de reuniões, ficou muito bonitinho. Já fiz algumas coisas de enfeite de Natal. Esse Grinchzinho, eu não sei se vocês perceberam que ele tava aqui em cima no monitor, né? Ele é para pendurar em monitores. Cara, isso aqui no Natal fez muito sucesso lá onde eu trabalho. E é onde minha noiva trabalha, que eu imprimi um para ela colocar lá também. O pessoal adorou, né? Para enfeitar um pouco a mesa. Você pendura ele no monitor, é muito fácil, muito bonitinho. Um ponto bacana para vocês buscarem também é a sazonalidade. Dias das Mães, Dia dos Namorados, Natal, Páscoa, todos esses dias, épocas comemorativas, o pessoal sempre gosta de comprar enfeite relacionado. Então, vocês têm uma oportunidade de venda muito grande nesse período também, né? Agora que vai sair a Copa do Mundo, eu tô vendo muito vídeo a respeito de chaveirinhos do Brasil, chaveirinho com a taça. Eu mesmo vendi alguns produtos lá pra feira da escola relacionada à Copa do Mundo. Então, sazonalidade é algo que vocês têm que explorar também. Então, depois de falar isso tudo, resumindo, a minha opinião sobre isso é: largar tudo para viver de impressão 3D pode dar muito certo, só que pode dar muito errado também. Então, eu aconselharia você começar como um trabalho secundário, até você aprender, né, a trabalhar com isso, até você sentir se vai dar certo ou não, e aí sim, quando você já estiver ganhando uma renda, você largar seu emprego. E eu não tô falando que quem faz isso tá errado, tá, gente? Tem coisas que funcionam para algumas pessoas e nem tudo funciona para todo mundo. Então vai de você entender o que faz mais sentido para sua vida. E eu queria pedir a vocês, se vocês puderem, se vocês tiverem gostado do vídeo, se inscreverem no canal. Eu vou trazer mais conteúdos como esse. Eu vou trazer um conteúdo específico no que eu vendi, por quanto que eu vendi, quanto que eu lucrei. Então se inscreve, curte o vídeo, que já vão vir mais conteúdos legais como esse, beleza? Obrigado, pessoal.